Oi, meninas! E hoje nós estamos começando aqui nesse canal uma série de vídeos que tem por tema Mulheres Cansadas. Então, como eu atendo na clínica, eu percebo o quanto as mulheres queixam sobre um cansaço que mesmo se dormirem bem, mesmo se tirarem férias, mesmo se ficarem em casa o dia todo sem fazer nada, o cansaço permanece. Então, eu pensei em alavancar alguns pontos em que eu acho importante a gente conversar, onde, quem sabe, possa estar o motivo do seu cansaço que não resolve com nada. O primeiro deles será o cansaço por conta das dívidas. O peso invisível das dívidas. Será que esse é o seu caso? A gente vai ver agora, a gente vai conversar agora sobre isso. Então, as dívidas, elas não roubam só o sono. Elas roubam a paz, elas roubam a tranquilidade. Você está sempre preocupada em se vai dar para pagar, em si não vai acontecer nada ali como surpresa que te impeça de resolver aquela situação. Porque assim, meninas, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Às vezes a gente está ali com um valor específico para algo em algum momento o filho adoece. E aí? Aquele valor você vai ter que usar para uma questão de saúde. Então, essa tensão de ter e ao mesmo tempo não ter para pagar um valor que você exagerou é motivo de preocupação e tem tirado o sono de muitas mulheres. O ponto é, até quanto você pode suportar? Será que você está suportando levar esse fardo, levar esse consumismo desenfreado à frente? Até quando você vai ter condições psicológicas de manter esse consumo? Às vezes a gente gasta com coisas que nem precisamos, para provar coisas para pessoas que nem conhecemos. E no final das contas, cai no cansaço. Cai no desânimo, na tristeza, na decepção, cai no ciclo da frustração, porque eu não podia comprar, mas comprei, agora eu tô triste porque é mais uma dívida, eu não deveria ter feito, aí daí a pouco tá você de novo, na mesma dor, né, no mesmo sofrimento, e quando chega no final do mês, normalmente vai ter que passar para um empréstimo de cartão, vai ter que passar para um empréstimo, né, de um parente, de um amigo. E isso, emocionalmente falando, não é bom. Não tem como uma pessoa viver tranquila dessa maneira. Então, às vezes, a gente está com uma demanda no emocional relacionada a algo específico, mas parece que sua vida toda está dando errado. Tudo está dando errado. Não, parece que está tudo acabado. Não sei o que é um peso, é um cansaço, é um negócio, é uma tristeza, uma angústia, né? E quando você vai ver, se você for sentar e for esmiuçar a sua vida, o ponto que está inflamado é as finanças, né? São as finanças. E o que é que você vai fazer a respeito? Vai manter tudo como está? Ou vai tomar uma atitude para a mudança? Porque existem muitas pessoas que se acostumam a viver daquela maneira. A viver sob pressão. E tudo bem, para quem se acostuma a viver sob pressão. Mas você está aguentando? Aquela história de todo mundo deve, todo mundo. Mas você está aguentando? Quem sabe você não está mais suportando tanto tempo vivendo assim. E hoje eu quero te convidar a repensar a sua vida. Se você percebe que você precisa descansar, se você percebe que o seu ponto de desequilíbrio está nas finanças, que tal você parar, dar um pause e recomeçar a sua vida financeira? O recomeçar a sua vida financeira inicia pelo primeiro ponto de parar de gastar, né? É um ponto que as mulheres não gostam nem de ouvir falar. Mas eu tenho que lhe dizer, não tem outra solução. Você vai ter que parar, você vai ter que dar aquele tempo, epa, e dizer, pronto, vai começar agora. E
se reencontrando. Porque a palavra de Deus nos ensina, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, Jesus diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. A própria palavra nos incentiva a não buscar situações para que nos leve à ansiedade. Se você tem uma dívida de R$1.000 e você ganha 500, não tem como você não ficar ansiosa. Não tem como você não se posicionar de modo desesperador. Porque aquilo vai começando a angústia. Meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Senhor, provê, né? A gente entra para aquela história da providência. Senhor, a providência. A providência, mas a providência, o Senhor tem lhe dado, o Senhor tem te mantido, né? Mas você está administrando de modo ruim aquilo que o Senhor tem te dado. Às vezes eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, pastora, às vezes as pessoas estão comendo a semente antes de plantar. E é por isso que nunca vê a colheita. Porque estão comendo a semente antes mesmo de plantar. Então, quem sabe o seu ponto esteja sendo esse. Você não espera nem as coisas começarem a dar certo, você já está vivendo, né, a totalidade da promessa, como diz a música. Mas até que ponto isso está te sendo benéfico, meu amor? Até que ponto isso está sendo para você precioso? Às vezes a gente tem que olhar para a gente e dizer assim, não, eu preciso ser feliz. Eu preciso viver tranquilo, eu preciso acordar de manhã e dizer assim, não, eu tenho paz. Você já experimentou passar 1 ano sem cartão de crédito? Você já experimentou fazer compras à vista? Ah, Dani, é impossível. Você já experimentou? Você já tentou? Às vezes a gente diz assim, não, eu não consigo, mas nunca nem tentou para ver se realmente vai dar certo. Né? A Bíblia também diz em Mateus 11, 28, deixei já aberto aqui, venham a mim, Jesus disse, 11, 28 ao 30, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, que palavra! Eu não sei como você está conduzindo a sua vida, mas quem sabe você está totalmente fora da palavra. E não importa quanto tempo de crente você tenha, não importa se você é cristão, se você não é, quem sabe você está me ouvindo, você nunca nem ouviu falar de Jesus, né? Mas ele é aquele que cuida, é aquele que zela das suas ovelhas, é aquele que provê, é aquele que mantém. Mas muitas vezes nós estamos vivendo longe da vontade de Deus, longe, muito longe das Escrituras. E às vezes estamos reclamando, porque a Bíblia diz, do que se queixa o homem, vocês vão me ouvir falar desse versículo várias vezes aqui, porque para mim é a resposta de tudo. A Bíblia diz, do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Senão da sua desobediência? A Bíblia diz que você não deve nem começar uma construção se você não tem condição de terminar. É por isso que é importante você ler a palavra. Então, quantas construções a gente começa sabendo que a gente não tem condição de terminar? Eu estava conversando com um engenheiro e ele falou assim para mim, e tudo isso vira aprendizado, né? Que muita gente começa com um valor X na mão e poderia construir algo menor para usufruir logo. Mas não, ao invés de focar em uma coisa menor, né, para ir aos poucos fazendo e aí com estrutura para poder... Não. Aí já faz aquele elefante branco, o dinheiro termina no meio do caminho
e a pessoa fica sem o pequeno e sem o grande. O nome disso é falta de administração. Você fica sem o tudo e sem o nada, né? E aí ele me disse quantas dessas construções que a gente passa aqui na cidade e a gente vê inacabada. A grande maioria é por este motivo. Porque começa sem estrutura e termina inacabada. Né? Aquele pensamento, não, eu vou começar e depois eu vou... eu mexi em reforma ano passado e eu comecei a ter várias experiências. E uma das que eu tive é que não vale a pena você não se programar para entrar em um negócio. Para entrar em uma construção, entrar em uma... Seja lá o que for. A questão é que a gente é muito imediatista. A gente quer logo, a gente quer fazer, a gente está naquele costume, não, vai fazendo, depois vai dando certo. Beleza, vai dando certo, vai dando certo. Agora, você tem estrutura psicológica para suportar a pressão? A pergunta que não quer calar é essa. Você tem estrutura psicológica para suportar a pressão? Não, Dani, eu não tenho. A melhor coisa, eu falo para as minhas pacientes, a melhor coisa do ser humano é se conhecer. Deixe quem quiser te julgar. Ah, porque você não quer arriscar. Cada um sabe de si, minha filha. Se você suporta, tem gente que suporta a pressão. Tem gente que trabalha com pressão e Deus deu a graça para trabalhar com pressão. Agora, não sei se é o seu caso. E é bom a gente se conhecer. Não, essa não é a minha área. Então eu vou me programar melhor. Eu quero... Gente, tantas coisas tem na internet aí ensinando como você se programar, como você fazer, como você... E quem sabe você nunca se interessou por estudar por finanças. A sua vida financeira está descendo a ladeira e você não se preocupa em sentar para estudar a respeito. É só passando o dedo, ó, no feed e a sua vida passando na tela. Eu li um livro, eu quero deixar a dica para vocês. Eu vou ver se eu consigo o link, tá? Para deixar aqui na descrição do vídeo. Se chama Bolsa Blindada. Se não me engano, teve 3 edições desse livro, continuações. E a autora, no primeiro deles, falou a respeito de quando ela decidiu comprar algo específico e decidiu economizar de alguma área que ela já estava acostumada a gastar. E ela decidiu que ela iria aprender a fazer as próprias unhas. E com aquele dinheiro, ela iria juntar para comprar aquilo que ela queria. E assim ela começou aprendendo, errando, enfim. E ela chega a dizer que em dado momento, fazer as unhas começou a ser um hobby para ela. Ela começou a aprender e virou um hobby fazer as unhas. Eu também sigo no Instagram uma mulher muito rica, diga-se de passagem, né, que não precisaria estar fazendo as próprias unhas, mas ela, em um tempo de dificuldade financeira, ela iniciou fazendo a própria unha. Ela iniciou, né, nesse processo de fazer a unha. E hoje, ela, com tanto dinheiro, se acostumou a fazer as unhas. E para ela também se tornou um hobby. Não é mais questão de poder ou não. É um hobby, algo que a pessoa começa a fazer por diversão, né? Então, veja, que você pode, quem sabe, cortar alguns gastos para iniciar um projeto novo. E observar se essa sua conduta não está te tomando a sua vida, tomando a sua alegria. Às vezes a gente está pensando que a gente está fazendo a melhor coisa do mundo, quando na verdade a gente está se prejudicando e prejudicando muito, muito. E eu te convido hoje a olhar para você e perceber aonde eu preciso melhorar. Se é nas finanças, quem sabe hoje seja o seu dia de uepa. Chega, eu preciso mudar. Dani, e o que fazer agora? Dica número 1, pare de fugir dos números. Senta, papel e caderno na mão e vá anotar tudo que você deve. Pode ser o Avon, pode ser o Boticário, pode ser o Natura, todo mundo merece receber.
Quantas mulheres aí sendo conhecidas como caloteiras, fazendo mal para o próximo. Porque tudo que você faz de mal aqui na Terra, você vai pagar. Então, paga do jeito certo. Paga da melhor maneira. Tão ruim você tá deixando aí a sua reputação em jogo, né? Fazendo com que pessoas honestas paguem por coisas que você está usando. Então, senta. Converse com as pessoas que você está devendo, resolva, né? Senta, coloque tudo que você está devendo. Gente, tudo. Ah, é uma Avon, é um cosmético, é uma coisa de cartão, fulano, beltrano. Porque quem sabe a sua desorganização financeira esteja tão grande que você começou a comprar assim, né? Quebradinho aqui, quebradinho ali, quando você vai ver, a dívida está grande. Então, de frente, não fuja dos números. Senta, coloca no papel e comece a resolver. 2, comece a fazer negociações. Como é que eu vou negociar fulano? Como é que eu vou negociar cicrano? Tenha certeza, quem quer receber, ele está aberto à negociação. Então, busque a maneira que você pode fazer para pagar todo mundo de modo que ninguém fique faltando. E não esqueça, nada de colocar mais dívidas no que já não está bom, né? Vamos dar uma parada para recomeçar e recomeçar assim com tudo. Um ponto também muito importante. Procure ajuda se necessário. Não carregue sozinha esse peso. Quem sabe você não está sabendo lidar com as suas emoções. E a compra passou a ser um método de prazer, né? Alívio para a sua dor. E neste caso, você vai precisar de terapia, você vai precisar de uma mão, você vai precisar desabafar. E não sofra sozinha. Fale, diga, ou um parente próximo, fale o que está acontecendo com você, não fique guardando. Freud diz, né? E eu gosto muito dessa frase dele. Quando a boca não fala, o corpo grita. Então, o sofrimento ele vai aparecendo ali nas manchinhas roxas que aparecem do nada, nas dores no corpo, que começam a tensionar. Quantas pessoas perdem a vida, tá? Quantas pessoas perdem aquilo de mais precioso por conta de dívidas. Então, quem sabe você esteja entrando agora nesse mundo de dívidas. Eu quero estar aqui para te dar um start, te dizer, ainda há tempo, ainda há solução para você. Você pode viver bem, você pode viver tranquila. É uma questão de você colocar a cabeça no lugar e começar a decidir fazer acontecer. E hoje foi o primeiro episódio da série Mulheres Cansadas. Nos próximos vídeos, eu vou citar alguns outros pesos invisíveis que estão cansando mulheres e elas estão vivendo tão sobrecarregadas, mas que eu consiga tocar o seu coração e te ajudar a dar um passo para uma vida melhor. Até o próximo vídeo.